capítulo 14 de Apocalipse. Nós estamos na sequência, estudando o livro da Revelação. Nós temos alguns slides que podem ajudar os irmãos. No capítulo 13, nós vamos fazer uma breve recapitulação. Capítulo 13, temos aí um slide com um desenho do dragão e da besta. Então, o capítulo 13, ele fala de duas bestas. O capítulo 12 fala do dragão, né, que é Satanás, um dragão vermelho. E ele é a antiga serpente, aquela lá do Éden. E ele aparece junto aí com, logo imediatamente no capítulo 13, com duas bestas. A palavra no original significa uma fera, algo não assim comparado até com alguma coisa na terra, né, mas algo muito pior. Carnívoro, destruidor, que causa desolação. E essa forma uma tríade, forma uma trindade satânica. O dragão representando Satanás, a besta que sobe do mar das nações representando o anticristo, o líder político, e uma besta que sobe da terra, capítulo 13, versículo 11, o falso profeta. Então forma uma trindade satânica, uma imitação da trindade bíblica. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então o dragão, ele imita o Pai, o anticristo imita o Filho e o falso profeta imita o Espírito Santo. E essa trindade, essa aliança entre um ser angelical, né, caído, um demônio, Satanás, e dois homens normais, né, não normais no sentido que eles têm muita capacidade, mas normais de ter nascido, de ter crescido, de ser humano, né? Só que eles são providos do poder e da eficácia de Satanás. Satanás concede a eles poder até para fazer milagres, poder até para matar as pessoas com fogo caindo do céu, e dá-lhes o poder que Satanás tem para dominar sobre o mundo. Então percebam que é uma aliança entre política e religião. O poder de governar com o poder de influenciar. Quando junta-se política e religião, controla o povo, né? Manipula o povo, pelo menos aqueles que não são de Deus. E é isso exatamente que acontecerá, a união da religião com a política. Então, o falso sistema religioso, que é chamado aqui no Apocalipse, assunto de estudo posterior, de Babilônia, a meretriz. Babilônia ficou como um símbolo de um sistema pagão de religião. Um sistema eclético, né? Um sistema que abarca todo tipo de crença. E é para lá que nós estamos caminhando. O mundo caminha a passos largos para um sistema permissivo, um sistema relativo e um sistema que abarca, que abrange todas as religiões. Não, todos nós somos filhos de Deus, né? O Alá dos muçulmanos é o Deus da Bíblia. Não, Buda, né? Os deuses do hinduísmo, do confucionismo, do taoísmo, as crenças dos espíritas, tudo isso aí, tudo é coisa boa, tudo isso leva a Deus. É o chamado ecumenismo, é tão propagado há muitos anos, e a gente vai cansando de falar certas coisas, vai caindo no esquecimento, né? Hoje, por exemplo, não se fala mais em nova era. Uns anos atrás, o assunto das palestras em todo lugar, eu vivi essa época, né? Até em Peniel tivemos, né, o Peter Unruh, né? O Pedro, pastor Pedro, que esteve lá falando sobre o movimento Nova Era, né? Então era muito forte esse negócio Nova Era, a Era de Aquários, Maitreya, que seria o anticristo, né? O quinto Buda, essas coisas todas. Mas vai cair no esquecimento, né? Isso é uma novidade que surge, a gente fala muito, depois cai no esquecimento, mas nunca o movimento Nova Era teve tão forte. Muito mesmo, estão trabalhando, né, com grande intensidade, né? E na cúpula
né? Eles estão trabalhando nos governos mundiais. Então, toda essa ideia que traz um rumo para a humanidade, né, de facilitação de comércio, né, de união de nações, de mercados comuns, tudo isso será usado por Satanás. E vem com coisas boas, né? Vem com coisas boas. A ideia de uma moeda mundial é uma coisa boa. Um sistema monetário que coloca de lado o dinheiro em espécie, o cartão, né, qualquer coisa assim, né? E que pode ser feito com facilidade, né? Uma transação comercial, bancária, você apenas com a sua mão, com a sua testa, você já faz uma transação, você fica apenas diante de um aparelho ou de alguma coisa, o leitor vai ler o número que tem na sua testa, na sua mão, e já faz a transação lá no sistema monetário, que vai ser uma agência bancária ou não, ou talvez uma outra coisa, né? Então tudo caminha para isso. Nós estamos vendo um pouco. Quando você vai a um país da Europa, ou dos Estados Unidos, você vê isso aí muito mais avançado, né? Questão de abastecimento, imposto de gasolina, a pessoa mesmo abastece, né? Faz o pagamento, né? Supermercado, né? Você já passa com a tua compra ali, passa o cartão, não tem ninguém te atendendo, né? O banco, tem uma pessoa só atendendo no banco, para casos especiais, ninguém vai a banco lá. Essa ideia de fila, como a gente tem aqui, na Fernando Costa, aqui na Caixa Econômica, né? Não existe isso lá, né? Não existe esse negócio de fila em banco, isso é coisa de país de segundo mundo, terceiro mundo, igual o nosso. Mas na Europa não tem mais isso, não tem essas filas. Só para casos especiais, alguém vai numa casa, que é conhecido como agência bancária, e vai ter uma pessoa que vai atender lá com todo o tempo do mundo, porque ninguém vai. Tudo se faz eletronicamente, digitalmente, à distância. Nós percebemos um pouquinho, né, com toda a limitação, nesse tempo de pandemia, um certo tipo de controle. Um controle de comércio, um controle de onde a pessoa está. Tentaram até controlar através do celular, não foi permitido, claro, né? Por enquanto, né, não foi permitido. Mas é um tipo de grande irmão, de Big Brother, em extensão, né? De saber onde você está, para garantir a segurança dos outros e garantir a sua segurança também, né? Você está sendo monitorado, o seu veículo é monitorado, logo você também é monitorado, e por razões boas, né? Trazer proteção, trazer segurança, mas isso vai pegar um rumo muito diferente. Nós não estaremos aqui mais, né? A igreja já terá sido arrebatada. Mas os que ficarem serão controlados, literalmente. Se ele tiver algum tipo de tecnologia, ou ele pretender ter comércio, né, ou comprar, ou vender, ou entrar em alguns lugares, ele também está submetendo ao controle total, né, o 666, a marca da besta. Todo mundo saberá onde ele está. Haverá esse controle. Então, para fugir desse controle, ou para não receber essa marca, ele vai ter que viver à margem da sociedade, né? Ele vai ter que voltar às origens, né? Para a roça, para o mato, né? De plantar, de criar galinha, porcos, alimentar daquilo que ele tem, como foi no passado, né? Aquele êxodo que houve para as cidades, que produziu todo esse problema, né? Hoje, por exemplo, a gente não consegue ficar sem o supermercado aberto, né? Pode fechar tudo, menos o supermercado. Porque a gente não tem nada. Alguns têm alguma coisinha no quintal, mas não dá para comer aquilo, né? Todo dia. Então a gente depende completamente do supermercado. Nas outras epidemias e pandemias, pouco fazia diferença se a mercearia fechasse. Todo o alimento ele tirava ali da roça, né? Ele tinha o arroz lá entulhado, né? Ele tinha o feijão, ele matava o porco, matava a galinha. Hoje não é bem assim, né? Hoje nós dependemos de grandes produtores, né? O mundo funciona dessa maneira. E a gente não vai mudar isso, né? Não vai mudar isso. Então eu estou trazendo um panorama assim para entender o que é esse mundo que o anticristo vai governar. É um mundo onde há um controle. Então toda a tecnologia é à disposição do anticristo. Tudo que está acontecendo em qualquer lugar ele está vendo. Ele e os seus estão vendo, estão acompanhando. Por isso que, nesse contexto, é dito, aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma questão de perseverança. Porque diante da perseguição, muitos negarão a fé. Também é dito que se aqueles dias não fossem abreviados, e foram abreviados por causa dos eleitos, né, daqueles que serão salvos nesse período,
até os eleitos se perderiam. Por isso que são 7 anos. E mais intensamente, 3 anos e meio. Né? Parece pouco tempo, né? Mas isso é muito relativo, né? Muito relativo. Você num passeio, num lugar lindo, que você sempre sonhou ir, 1 semana é pouco, né? Mas você na cadeira do dentista fazendo um canal, é verdade? 20 minutos parece uma eternidade, né? Tudo é relativo, né? Você com a sua família, né, em algum lugar, 1 semana, 1 mês é pouco, né? Mas você 30 dias, 40 dias numa UTI, parece uma eternidade. Né? Então, 7 anos, ainda que sejam poucos dias, será um tempo muito difícil. Então, essa besta que sobe do mar representa as nações, ele sai das nações, ou seja, as nações o colocam com poder, o colocam como um líder mundial. Esse chamado anticristo, que sobe das nações, ele vem com a aparência daqueles animais que Daniel viu lá no capítulo 7. Só que João vê lá no futuro voltando para o passado. Daniel vê do passado olhando para o futuro, né? Então a ordem dos animais vai mudando, né? João vê primeiro um animal horrível, espantoso, com 10 chifres, né? Ele vê aquele animal que não dá para comparar com nenhum animal conhecido. E depois ele vê o leopardo, depois ele vê o urso, depois ele vê o leão. Ele começa a ver do Império Romano para o Império Grego, para o Império Medo-Persa e para o Império Babilônico. Traz para frente. Daniel, ao contrário, ele vivia na época do Império Babilônico, então ele começa com o leão e vai para os outros animais até chegar no animal espantoso, né? Aquele animal diferente de todos, que é o anticristo. Esse é o rei que vai governar nessa época. Então juntam esses 3 e eles têm aquele tempo ali. E nesse tempo eles exigem adoração de toda a humanidade. Exige que sejam adorados como deuses, especialmente o dragão e o anticristo. Porque o falso profeta, ele trabalha no sentido de convencer os homens a adorar a besta, a sua imagem, e também o dragão. Satanás sempre quis ser adorado. A razão da luta dele, né, ou da insistência dele, é esta, né, de ser adorado. Na tentação de Jesus no deserto, o que ele pediu a Jesus foi isso. Tudo isso será teu se prostrado me adorares. A criatura querendo ser adorada pelo Criador. É como uma cadeira dessas aí, dando ordens para aquele que a fez. Não tem como, né? Não tem como. Aquilo foi feito por alguém. Então a criatura não tem poder sobre o Criador, mas o Criador sobre a criatura. E é dito no final do capítulo 13 que é dado a marca, o nome da besta e o número de homem. E esse número é 666, 666. O homem foi criado no 6º dia, então o número 6 ficou apegado ao homem. E o 7 é um número divino. Ou seja, a criatura feita à semelhança de Deus, o ápice da criação foi o ser humano. Então ele chegou no máximo, que é o 6. O anticristo, ele chegará ao 666, uma dízima, mas nunca será 7, nunca será Deus, nunca tomará o lugar de Deus. Mas é o máximo que o homem pode produzir de inteligência, de capacidade, de poder, é o anticristo, dotado com a eficácia de Satanás, como diz lá em 2 Tessalonicenses. Mas esse número ainda continua sendo 666. Né? Nunca vai chegar a ser 7, né? Nunca vai ser 700, né? Não tem jeito. A Sara está dizendo que esse 6 ainda é permissão de Deus, né? Não porque consegue alguma coisa dele mesmo. Alguma pergunta aqui? Pode fazer, eu repito aqui no microfone e dou a resposta. Alguma dúvida aí antes de entrarmos no capítulo 14? Alguma dúvida dessa situação, da época? Está bem claro para os irmãos que a igreja não está nessa cena. A igreja saiu antes, né? Quando nós terminamos ali a época das igrejas, exatamente na igreja de Filadélfia,
a igreja do amor fraternal, ao arrebatamento. A igreja é tirada antes que venha a ira, que a igreja não foi destinada para a ira. Por que a igreja não foi destinada para a ira? Porque toda a ira caiu sobre Jesus Cristo. Então aqueles que estão debaixo do sangue, que receberam a Cristo como Salvador, tiveram a ira que estava sobre eles desviada sobre Jesus. Então é a matemática divina, né? A ira de Deus imputada a Jesus e a justiça de Jesus imputada à igreja. Houve essa troca aí. Então a igreja não está nisso aqui, a igreja já foi embora. A igreja, corpo de Cristo. Igreja, corpo de Cristo. Lembra-te que depois da igreja de Filadélfia tem mais uma igreja, a igreja de Laodiceia, que é chamada de igreja morna, ou crente nominal, né? Ele tem jeito de crente, tem conversa de crente, tem roupa de crente, tem tudo de crente, menos a salvação. Menos a salvação. Então essa igreja de Laodiceia, tanto por crentes nominais como sistema, igrejas inteiras, né, que desviaram completamente, são chamados de cristãos, mas a salvação não está mais em Cristo, ou não está mais só em Cristo. Então, Cristo mais sábado, isso não é salvação. Cristo mais boas obras, isso não é salvação. Ou é Cristo ou nada, né? Acrescentou alguma coisa, isso é igreja falsa, seita, né? Então essas compõem a igreja de Laodiceia, junto com crentes nominais de várias igrejas. E esta igreja, por ser morna, nem quente nem fria, ela é vomitada na grande tribulação, ela entra. E desses aí é que haverá a convicção, né? Que quando perceberem que muitos que eles conheciam e até congregavam juntos, não estão mais, sumiram, né? Eles não vão acreditar que os crentes foram abduzidos, né? Extraterrestres levaram. Eles conhecem a Bíblia. E eles vão saber, puxa, houve um arrebatamento e nós ficamos, né? Então, para esses vai ser bem difícil, né? Porque eles sabem que verá um tempo difícil de perseguição, e se eles aceitarem entrar num sistema, aí que eles estão perdidos para sempre, né? Então, muitos se converterão nessa época, junto com os judeus, né? E tantos outros que ouvirão também. Porque nesse período da grande tribulação, haverá os 144 mil, né? Que vão crer. Também haverá duas testemunhas, nós falamos sobre elas, né? Duas testemunhas que farão até milagres e pregarão o evangelho do reino. E também anjos pregarão o evangelho eterno. É o assunto do capítulo 14. É um período difícil, diferente, mas a igreja não está. A igreja já se encontrou com Jesus e foi levado para os céus. Se encontra nos ares e vai para os céus. Vamos entrar no capítulo 14, então? Pode passar mais um slide, por favor. Aí o animal espantoso, né? Que João vê, uma mistura do animal terrível com o leopardo, o leão e o urso, representando os impérios. Pode passar mais um. A besta que sobe da terra, falso profeta. Mais um slide. Que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Então ele vem falando em paz também, como o anticristo, né? Mas a conversa dele é de dragão. A conversa dele é de Satanás. Sim, agora o capítulo 14. Vamos entrar no capítulo 14. Eu vou ler aqui alguns versos. Vou ler do 14, de 1 a 5, primeiramente. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. É o monte do templo, o monte que representa Jerusalém, que representa o povo de Israel. Aqui está se referindo muito o que acontecerá. O tempo da grande tribulação é um tempo de juízo sobre as nações, mas é um tempo também do Messias voltar para Israel. Ele vem para o seu povo. A promessa que foi feita lá no passado, ele virá no final da grande tribulação para cumprir essa promessa. Uma das promessas que foi dada a Abraão, por exemplo, é que Deus daria a terra para Israel desde o sul, lá do Nilo, até o Eufrates, né? Então pensa bem, hoje no nosso mapa atual, seria do Egito até o Iraque. Coisa que não tem. Israel nunca teve, né? Época nenhuma. Pois não, Bento? Sim. Quem é a irmã que perguntou?
Irmã Elaine. Então, a irmã Elaine fez uma pergunta, ela não está presente aqui, está no outro estado, inclusive. Quem são 144 mil, né? Então, nós passamos já por esse capítulo, mas vou voltar. Eles são varões, e aqui vai falar, né? Nós vamos falar um pouco sobre eles, e são das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, com aquelas alterações que eu mencionei, né? De tribo que caíram fora e outra entrou no lugar. São homens judeus, né, que vão pregar o evangelho do reino. Lembra que eu falei que até que quando Jesus veio no seu ministério, ele foi precedido por João Batista. João Batista foi precursor do Messias. O evangelho que João Batista pregava, uma mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que estava próximo o reino dos céus? Porque o Messias havia nascido, havia iniciado o seu ministério, e caso a nação de Israel o aceitasse como ungido o Messias, o reino seria estabelecido. O reino dos céus significa os céus reinando na terra através do seu representante, o rei Jesus Cristo, né? E Jesus também veio pregando esse evangelho do reino. Ele veio anunciando os princípios do reino. Aqueles que estão estudando naquelas reuniões de terça-feira, nós estamos estudando o Sermão do Monte. E nós estamos falando dos princípios para o reino ali, fazendo aplicações, né? Aplicações para nós, mas ali está dando os princípios do cidadão que entra no reino dos céus. Nós estamos nas bem-aventuranças, pois vamos passar por outros princípios. Então foi isso que Jesus veio ensinando. Ele veio ensinando os princípios do reino dos céus. Só que durante o seu ministério foi acontecendo uma rejeição. E essa rejeição culminou na cruz. E numa determinada época do ministério de Jesus, Jesus mudou o ensino. Ele começou a ensinar por parábolas, contava histórias, e as pessoas ouviam a história e entendiam a história, né? Um fazendeiro, né? Um jovem rico, ia contando essas histórias, né? Um semeador saiu a semear, todo mundo entendia aquilo, né? Que uma semente cai na beira do caminho, a ave vem e come, outra solo rochoso, nasce, o sol mata, mas não entendia o que ele quis dizer com isso, né? É uma ilustração. A ilustração, se ela não estiver associada a um ensino, todo mundo ouve a ilustração, entende a ilustração, mas qual é a lição? A parte Jesus explicava. Então, logo que houve essa rejeição, aí Jesus começou a mudar o rumo. Aí não é só ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A rejeição de Israel abriu oportunidade aos gentios ouvirem o evangelho. E então começou a ser pregado o evangelho da graça. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Pronto. Vamos fechar o parênteses agora. Com a igreja sendo arrebatada, o relógio que parou para Israel, isso aqui nós vamos ter que lembrar das 70 semanas, que nós estudamos já um tempo atrás, volta a funcionar para Israel. Deus volta a tratar com Israel, porque a igreja foi arrebatada. E aí volta a ser pregado o evangelho do reino, porque o Messias voltará e vem para assumir o reinado. Então, volta a ser pregado o evangelho do reino. Qual que é o evangelho do reino? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, nesse evangelho, nessa questão de aguardar o Messias, há a implicação de não aceitar a marca do anticristo. Por isso que é uma questão de perseverar até o fim para que seja salvo. Não é como hoje, né? Hoje a perseverança é doutrina dos santos. Você creu? Acabou, né? Já há perseverança. Você não perde mais a salvação. Então, esses 144 mil, eles vão estar na grande tribulação pregando esse evangelho do reino, junto com as duas testemunhas, e até um anjo vai pregar também na grande tribulação, que é o assunto do capítulo 14. Então, minha irmã, são judeus, varões, que pregam na grande tribulação, e de maneira alguma são os testemunhas de Jeová que se apresentam hoje e batem nas portas das casas, né, querendo falar alguma coisa. Então, olha aí. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, eles pertencem a Jesus Cristo, pertencem a Deus. A questão de ter um nome é como você compra um livro, né, e você coloca o nome ali no livro, porque é meu. Eu estou identificando como proprietário daquele livro. Qualquer um que
emprestar aquele livro, ou encontrar aquele livro, esse livro aqui é do Ronaldo, né? Está o nome daqui, Ronaldo Bernardes, é dele, né? E às vezes alguém leva um susto, né? Está com o livro emprestado lá há 5 anos, né? Aí olha assim, nossa, do Ronaldo, 5 anos comigo, né? Mas o nome significa, é meu, coloquei meu nome, né? Está se perdendo esse costume, mas em muitos países ainda tem, né? O filho leva o nome do pai, né? A filha leva o nome do pai, né? O pai e da mãe, né? Sobrenome, né? Ali, né? Naquela época não existia sobrenome. Sobrenome é uma invenção mais recente, né? Mas era o nome era colocado. Então, eles pertencem, assim como os da besta, do anticristo, tem a marca dele, o nome dele, porque são dele, os que são de Deus têm o nome dele, têm a marca dele, pertencem a ele. Nós não estamos na grande tribulação, mas nós temos um nome. O nome de Jesus está sobre nós. Então, ouvi uma voz no céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Pode pôr aquele slide novamente do Cordeiro sobre o Monte Sião, e os 144 mil ali ao redor. Vamos ler aqui Joel capítulo 2, versículo 32. É uma profecia do Velho Testamento, Joel 2, 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Olha aí a profecia de Joel, né? Lá no passado, arremetendo lá ao Apocalipse, aquela visão de João. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Entre os sobreviventes? Exatamente. Porque muitos serão martirizados, serão perseguidos, né? O costume do anticristo será de degolar, cortar a cabeça, né? Igual a rainha maluca lá da história de Alice, né? Cortem a cabeça, né? É uma obsessão por matar, cortando cabeça, degolando. Voltando lá para Apocalipse 14. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, assim, muito forte, né? Como as ondas do mar. Quando você... eu gosto muito, quando a gente vai à praia, né? De ir ao mar à noite também, né? E essa última vez nós fomos também, né? E fomos lá ouvir o barulho das ondas, né? Não íamos entrar nem nada, mas fomos para ouvir o barulho das ondas. É impressionante, né? Impressionante. Em alguns lugares, muito mais, né? Agora imagina um maremoto, né? Ondas, vagalhões subindo e quebrando. Então, uma voz poderosa, uma voz muito alta, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. É uma voz que faz estremecer. Imagina em alguns lugares, por exemplo, nós moramos no Mato Grosso do Sul, um lugar chamado Shekinah, né? Uma escola fora da cidade, no meio do mato. E lá, né, pastor Luiz, de vez em quando vinha a chuva, e nem percebia. De repente, do nada, está chovendo. De onde veio essa chuva? Aqui a gente vê a nuvem, né, chegando. Lá era incrível. De repente começava a chover. Estava trabalhando, sol, de repente chuva. E também, às vezes, assim, bem claro o dia, e dava um trovão, né? A gente levava um susto. Pô, mas o que é isso, né? Trovão, cadê nuvem, né? Aí não demorava, vinha uma chuva ali, né, que subia ali do Paraguai, né, do sul, e estava chovendo. Mudava o dia, assim, completamente. Aqui a ideia é que, para aqueles que se perdem, aquela voz, né, que bota temor, mas a mesma voz também aqui diz, era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Contraste, né? Voz de muitas águas, trovão, e uma voz de harpa tocando. Quem já ouviu harpa, né, sendo tocado, aquela voz harmoniosa, né? Então, aquela voz que para alguns traz grande temor, juízo, para outros é um lenitivo, né, algo que acalenta o coração, né? A voz do Todo-Poderoso. E entoavam um novo cântico, o cântico dos 144 mil, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Devia ter falado isso logo no começo.
O livro do Apocalipse, ele não é cronológico, uma sequência assim, né? Como acontece isso, depois acontece aquilo outro. Por exemplo, capítulo 14, ele é um parênteses aí. Ele está no intervalo. Ele já remete, ele está entre as 7 trombetas e as 7 taças, que correspondem ao juízo de Deus sobre a terra. Aqui, o 14, ele já vai lá para o final. Deus está lidando profeticamente com as coisas, então não tem que seguir os dias, né? A ordem dos 7 anos. Ele já vai jogar aqui lá para a batalha final. O final do capítulo termina com o Armagedon, batalha final. Que a batalha final, o Armagedon, é que encerra a grande tribulação. Bem naquela batalha final, Cristo volta e assume o reino. E ela é mencionado aqui. É como se fosse uma antecipação do que vai acontecer, né? Porque fecha o capítulo 14 e ele vai falar dos 7 flagelos, as 7 taças, correspondentes às 7 trombetas, né? Então não é uma coisa assim cronológica, né, no nosso tempo. E aqui está dizendo, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes. Aqui nós já falamos que o trono é o trono de Deus. Os 4 seres viventes são aqueles querubins. E dos anciãos, que a igreja é representada no céu. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. É um cântico especial deles. É algo que tem a ver com o ministério deles, com a vida deles, com o tipo de morte que eles tiveram. É um cântico dos 144 mil, exclusivo deles. Só eles. E aí é mencionado quem são esses 144 mil. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aqui há 2 ideias, né? A ideia natural, de que são varões, são homens, né? Não macularam com mulheres. E eles têm o dom do celibato, eles não casaram, não tiveram nenhum relacionamento com mulher. O outro é que eles não se prostituíram com a grande meretriz, que é a Babilônia, a falsa religião. Pode ser as 2 coisas, né? Ao mesmo tempo. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São como os discípulos do Cordeiro, né? O Messias, ainda ausente, os conduz por onde eles devem ir e testemunhar a respeito do Evangelho do Reino. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Lembra que começa lá o Apocalipse, logo eles são selados. Eles são selados, separados para o ministério. Depois, a pregação deles vai resultar em muitos outros que vão crer na vinda do Messias. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Eles não vão propagar, eles não vão negar a fé que têm, eles não vão falar aquilo que o anticristo deseja que eles falem. Eles vão continuar falando o Evangelho, eles vão continuar pregando o Evangelho do reino. Eles vão falar a verdade da palavra. É isso que está dizendo aqui, né? Eles não são contaminados pelo ensino do mundo. Olha, tem um outro jeito, tem uma outra forma, tem outra maneira, né? O anticristo vai se apresentar até como o próprio Messias. Isso. A partir do versos 6 e 7, pode mudar o slide, por favor? O Evangelho eterno, olha o que diz aí. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Então, João vê um anjo que tem um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Notem que a natureza desse Evangelho é outra. Você já ouviu algum anjo pregando o Evangelho hoje? Alguma experiência de um anjo que chegou para alguém e disse assim, crê no Senhor Jesus, será salvo? Não, foi dado aos homens, foi dado à igreja pregar esse Evangelho. Mas na grande tribulação, até o anjo tem um Evangelho para anunciar. É um Evangelho eterno, porque foi concebido, preparado antes da fundação do mundo, antes da criação. E será pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Talvez alguém poderia dizer, né? Olha, se um anjo me pregasse o Evangelho, eu creria. Não é verdade, porque na grande tribulação o anjo vai fazer isso e muitos não crerão. A maioria não crerá. E dizendo em grande voz, junto com o anúncio, vinha, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus, né? Então,
é chegada a hora do juízo, está perto. Jesus se assentará no seu trono de glória e julgará as nações. Lembra daquela passagem dos evangelhos que fala assim, que ele separará o cabrito das ovelhas? Colocará alguns à direita e outros à esquerda? E dirá a alguns benditos, né, do meu Pai, entra no reino, que foi preparado antes da fundação do mundo, né? E outros para o fogo eterno. É aqui que se cumpre isso, né? Essa visão de João. Quando ele se assenta, ele volta, ele vence as nações no Armagedon e se assenta no trono e julga as nações. No reino do anticristo são julgadas todas as nações, o tempo dos gentios. Está sendo julgado aqui lá da época de Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Ciro e Dario, os imperadores romanos. Todo esse tempo dos gentios é julgado na época do anticristo. Os pés da estátua de Daniel capítulo 2, ou o animal espantoso de Daniel capítulo 7. Né? Aqui está consumando o tempo dos gentios reinar. Agora é um judeu reinando, Jesus. Mas ao mesmo tempo é Deus reinando na terra. O homem tem a oportunidade de reinar, agora é uma teocracia. Não é democracia, não é um socialismo, não é um comunismo, mas é teocracia. O único governo perfeito é teocracia. Deus reinando com justiça. Os homens tentam, né? Melhorar aqui, melhorar ali, mas ninguém consegue nada, porque é homem. Tem jeito, né? Mas quando ele reinar, vai ser um reino justo, um reino de paz. E é dito aqui que é para temer a Deus e dar glória. A glória pertence a Ele. Porque chegou a hora. Queira ou não, vai ter que dar glória. Vai ter que reconhecer que é Ele e acabou, né? O que é dar glória aqui? Não é que os perdidos vão dizer assim, glória seja ao Cordeiro. Não. É reconhecer, dar glória é reconhecer quem Ele é. A glória é a soma de todos os atributos de Deus. Quando a gente conhece Deus e sabe que Ele é assim, nós estamos dando glória a Ele. Eles vão ter que reconhecer que Deus é tudo isso. Isso é dar glória a Ele. Pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, adorem o Criador. É o Criador que tem que ser adorado. Não é o dragão, não é o anticristo, não é o falso profeta, nem a imagem da besta, mas o Criador. É esse que merece ser adorado. E ninguém mais. Mateus 24, versículo 1, ainda nesse slide aí, nessa parte. Mateus capítulo 24, versículo 1. Mateus 24, 25 trata desse período aí da grande tribulação. E a gente precisa entender isso. Quando não entende isso e ensina a palavra, ou prega a palavra e aplica para a igreja, faz uma confusão danada. Né? Porque está colocando a igreja no lugar onde ela não está mais. Então muita gente escorrega quando faz essa aplicação de pegar Mateus 24 e pregar para a igreja. Pelo menos a igreja verdadeira. Né? Para a igreja de Laodiceia, pode ser, mas para a igreja verdadeira, a igreja não estará mais na terra. 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Deixa eu ver aqui. Não é esse 24, 1 não. É mais para frente aqui. Só mesmo. Sim, vamos ler aqui o 31. Olha aqui, diz aqui. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, anunciando, né? Os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra, a extremidade dos céus. Esse verso aqui, ele está se referindo àqueles que creram na vinda do Messias. Esses serão separados. E isso vai acontecer na vinda dele. O verso 30 falou isso. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder de muita glória. Essa é a ideia que eu queria colocar. Pensa aqui. Hoje, nós estamos aguardando o arrebatamento. Então, usando a figura da colheita, o que vai acontecer? Deus vai recolher o trigo, né? Ele vai recolher o trigo e vai levar o trigo e vai deixar o joio. O joio vai ficar. Os salvos vão embora, os perdidos ficam. Na grande tribulação acontece o contrário. Né? O que ele vai fazer? Ele vai tirar o joio, e é a figura da ceifa e da vindima, que lá não é salvação, aquilo é condenação, né? Nós vamos estudar daqui a pouco. Ele vai tirar o joio e vai queimar no fogo, e vai deixar o trigo para entrar no celeiro, para entrar no milênio. Só entra salvo no milênio. É isso que vai acontecer lá.
Versículo 8, pode mudar o slide, por favor. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui ele usa a figura do sistema religioso como embebedando as nações, com os seus ensinos, com as suas heresias, com tudo aquilo que ela tem passado como sistema religioso, como uma religião do mundo inteiro, que é concentrada em adorar o anticristo, dar glórias, adorar o dragão, né, e fazer a sua vontade. Então aqui diz que caiu, caiu. Aqui está no parênteses aqui, né? Não está se referindo ao final ainda, e isso é assunto lá do capítulo 17. Nós vamos, pode avançar mais um slide. Aí a Babilônia é representada por uma meretriz que embriaga as nações com seus falsos ensinos. E vamos avançar aqui, mesmo que vamos estudar depois, para Apocalipse 17, para entender um pouquinho quem é essa Babilônia. 17 vai falar aqui da Babilônia religiosa, e 18 fala da Babilônia política. Então a Babilônia religiosa, a parte, é claro, religiosa, e a Babilônia política, a parte do comércio, comercia com o mundo inteiro. Então aqui diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz. Por que meretriz? Porque ela prostitui os povos, né? Ela prostitui as nações com a sua religião, que se acha sentada sobre muitas águas, sobre as nações. Muitas águas aqui se refere às nações. Com quem se prostituíram os reis da terra, os reis assumiram essa religião, e com o vinho da sua devassidão, a sua doutrina falsa, sua heresia, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Esse ensino inclui matar aqueles que não pertencem à besta, achando que está fazendo um grande favor a Deus, né? De perseguir aqueles que não têm a marca da besta. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, a religião vem montada na autoridade do anticristo. O anticristo é que dá essa autoridade para o falso profeta, para a religião. Ele que estabelece isso. Achava-se a mulher vestida de púrpura, então é muito rica, é uma religião riquíssima. Lembra que a igreja de Laodiceia era rica, mas miserável quanto à parte espiritual. Mas tinha muito dinheiro. Então a característica de uma religião no final dos tempos é uma religião muito rica, com muito dinheiro, com muito ouro. Vestida de púrpura de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, na testa, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aqui não se trata da cidade, né? A cidade foi dada uma profecia de que nunca ela seria reedificada. Não sei quantos lembram da história, mas Saddam Hussein, ele se dizia descendente de Nabucodonosor, né? Se é mesmo, ninguém sabe, né? E ele tinha um plano de reedificar a Babilônia. Era o projeto dele reedificar a Babilônia. Naquelas ruínas, né, que supõe-se seja a grande Babilônia, ele queria reedificar a cidade. Ele morreu antes de fazer isso, né? Foi tirado, né, antes que fizesse isso. E ninguém conseguirá reedificar a Babilônia. Aqui é um símbolo daquela Babilônia onde havia todo tipo de crença, de religiões. Esse é o sistema. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Por que embriagada? Porque ela manda matar muitos. Ela manda matar os mártires. Muitos serão mortos. E com o sangue das testemunhas de Jesus, os 144 mil, né? E tantos outros, das 2 testemunhas também. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A autoridade da Babilônia é dada pelo anticristo. A besta que viste, que é o anticristo, era e não é,
está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Isso aqui nós vamos interpretar no momento certo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Os incrédulos, perdidos, não entenderão, né? Apenas aqueles que pertencem a Jesus é quem entenderão. Vou continuar lendo aqui. Seguiu-se a estes outro anjo, versículo 9, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, na testa ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Então, foi embriagado pela grande meretriz, pela falsa religião, tem a marca do anticristo, serve e adora o anticristo e o dragão. Esse beberá do vinho, do cálice da ira de Deus, sem mistura, não haverá misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre. Isso é inferno, né? Condenação, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século do século. É uma condenação eterna, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. O Júnior leu mais cedo um pouquinho aquela história, né? Também concordo plenamente que é uma história. Parábola não tem nome de pessoas, lá tem o nome de Lázaro. Parábola sempre é o fazendeiro, né? O rico, ou qualquer outro, mas não o nome. E lá fala que o rico estava em tormentos, né? E aqui também está falando de tormentos. Não tem descanso nem de dia nem de noite. O sofrimento não passa. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, será condenado ao lago do fogo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Então, aqueles que não têm a marca da besta, são aqueles que perseveraram, são aqueles que aguardam o Messias. Esses não têm nenhuma condenação sobre eles, não serão jogados no lago do fogo. É isso que está dizendo aqui. Aí o versículo 13 diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Aqueles que foram martirizados, mesmo passando por uma morte cruel, eles são bem-aventurados, porque após a morte eles descansam das suas fadigas, dos seus sofrimentos, das suas labutas, e as suas obras os acompanham, serão recompensados, galardoados. Agora sim, pode mudar o slide. A ceifa. Lembra que eu falei que a ceifa aqui e a vindima não tem nada a ver com arrebatamento. Que não está falando de pessoas que serão salvas. Jesus pegando os escolhidos, como é dito lá em Mateus 24. Né? Aqui, o que está dizendo já é os perdidos sendo colhidos. Então, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Alguns interpretam aqui como Jesus Cristo, né? Outros como um anjo, não Jesus Cristo. Eu tendo a pensar mais num anjo, não em Jesus, embora diga semelhante a filho de homem, mas um anjo com aparência humana é visto ali, né? E a coroa é a autoridade que ele recebeu para realizar uma tarefa, tendo na cabeça de ouro e na mão uma foice afiada. Por que eu acho que não é Jesus? Por causa da continuidade que vai aparecer aqui. Olha o que diz. Outro anjo saiu do santuário, né? Gritando em grande voz para aquele que se achava sentado, né? Sim, a ideia no original aqui é dando ordem para ele, né? Faça isso agora, faça, né? Não consigo ver um anjo dando ordem para Jesus, né? Não dá para pensar num negócio desse, né? Mas é um anjo gritando para o outro anjo. Grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, alguns fazem associação com aquela ordem de Jesus, né? Da seara e tudo mais, pensando, o evangelho, né? Pessoas que creram. Especialmente os amilenistas, que fazem aplicação para a igreja aqui. Mas o contexto não permite isso.
E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Volta agora, antes de entrar na vindima. Aqui a ideia da colheita da cevada, né, do centeio, do trigo. Depois a ideia de colher os cachos de uvas. Mateus 24, versículo 40 a 44. Mateus capítulo 24, versículos 40 a 44. Lembra que eu disse que Mateus 24, 25 não se refere à igreja, mas a Israel na grande tribulação. Tudo isso está dizendo aqui, né? Você lê o contexto, tudo isso leva para a grande tribulação. Inclusive é dito isso, né? Um tempo como nunca houve antes. 24, 40 a 44. Aqui diz assim, até um corinho antigo, um cântico antigo, a gente cantava nas igrejas batistas, né, que cantava isso pensando no arrebatamento, né? Mas não tem nada a ver com arrebatamento aqui não, de salvos não, né? Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bom, o arrebatamento será um momento inesperado? Sim. A segunda vinda? Também. O momento exato ninguém sabe. Mas olha só, esse texto aqui está dentro de um contexto. Você volta para o versículo 27. Aqui diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Pensa comigo, se tivesse um relâmpago tão grande, gigantesco, que ele fosse visto no oriente e no ocidente, quem na terra veria esse relâmpago? Todo mundo, né? Pegou as extremidades da terra. Lá o pessoal da Ásia, né? China, Tailândia, Indonésia, veria o relâmpago. E nós aqui também veríamos o relâmpago, ou que seja, totalmente visível por toda a humanidade. Assim, não será o arrebatamento. O arrebatamento será percebido só pelos salvos. O arrebatamento é um piscar de olhos involuntário. Não é esse piscar de olhos. É o piscar de olhos que você pisca involuntariamente, com a luz, rápido, né? Vamos imaginar que o arrebatamento fosse agora, né? O arrebatamento acontecesse nesse momento. O que acontecia? Sumiu todo mundo. Porta aberta, tudo ligado aqui, o slide ali colocado, muita gente ia entrar aqui. Que é aquele negócio ali, um cara com a foice na mão, né? Celular, chave, Bíblia aberta. O pessoal pegaria e olharia assim, puxa, 11 horas, meio-dia, 1 hora. O que está acontecendo com a igreja ali, né? Os vizinhos, aqueles que não são salvos, né? Espero que ninguém de nós aqui ficasse também. Já pensou assim, né? Olhar, o que aconteceu? Mas entrariam aqui, né? Aí iriam ali os carros ali, né? E ficaria hoje, ficaria amanhã, ficaria uma semana, até alguém pegar para si, né? Nós seríamos levados imediatamente, transformados assim, ó, piscar de olhos. Já a vinda de Cristo todo olho verá. É algo que, como um relâmpago, né? Vindo nas nuvens, com todos os anjos, com a igreja, com clangor de trombetas, e todo mundo vendo, né? Visivelmente também, câmeras filmando, internet, televisão, todo mundo mostrando, e ele voltando. Porque está havendo uma grande batalha, uma guerra mundial. As nações se juntam para acabar com Israel. E é lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ele volta, e ele desce, os pés tocam no Monte das Oliveiras, tem um terremoto tremendo, o Monte das Oliveiras abre em 2, e parte do povo foge pelo Vale dos Montes. E as câmeras mostrando tudo aquilo. E a gente voltando com ele, em glória, para reinar nesse mundo, né? Então é totalmente diferente o que está acontecendo. Por isso que fala, olha, todo olho verá. E um pouco antes aí no 28, né? Seguindo, né, aliás, o 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que isso tem a ver com o arrebatamento? Nada. O que isso tem a ver com a segunda vinda? Tudo. Por quê? Haverá uma guerra. Então, onde tiver muito cadáver, né,
muita gente morta no Armagedon, porque o próprio Jesus matará, ele pisará as nações, ali é o lugar que ele vai voltar. Onde tiver muita mortandade, é ali que ele vai voltar. É isso que está dizendo. Então, esse é o contexto aqui que nós estamos tratando, dessa ceifa. Aqui não se trata de arrebatamento de salvos, aqui se trata o joio sendo tirado. Lembra da parábola do trigo e do joio? Aí eles falaram assim, olha, o inimigo veio à noite e semeou o joio no meio do trigo. Aí o dono diz assim, deixa até a colheita. Por quê? O joio na Palestina parece com o trigo. Ele nasce igual ao trigo, ele dá uma cana igual ao trigo, ele cresce igual ao trigo. Só que quando chega na época dos cachos, da colheita, o joio é uma semente muito leve. O trigo não, o trigo dobra. Igual arroz, né? Quem já viu uma plantação de arroz, né? O cacho de arroz dobra. Mas o joio ele fica espetado para cima. Então o dono só agacha e olha e vê o quanto de joio tem. Aí o que ele vai fazer? Colher o joio junto com o trigo? Não. Porque a hora que ele for semear, ele vai plantar joio de novo. Ele mesmo vai plantar. Então o que ele sai? Ele sai pelo meio da lavoura, arrancando todo o joio. E vai arrancando. Tira todo o joio primeiro antes de colher o trigo. Isso é a figura da grande tribulação. Aí arranca o joio e queima no fogo, para não ficar semente nenhuma. Depois ele colhe o trigo e guarda no celeiro. Final da grande tribulação, o trigo é colhido e entra no celeiro, no milênio. Só os salvos. O joio já foi tirado. Esse é o contexto de Apocalipse 24 que nós lemos, esse é o contexto de capítulo 14 da ceifa. Bom, aqui não está muito claro? Não, porque a figura continua. Vamos continuar aqui agora na vindima, continuar um pouco mais. Pode mudar aqui o versículo, por favor. Vou ler o 17 e 18, o slide. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Chegou o momento de tirar. E o verso 19 e 20 vai esclarecer exatamente qual é o objeto, né? Qual é o alvo da colheita, da ceifa e da vindima. Aí o versos 19 e 20, pode mudar mais um slide, nós estamos concluindo aqui. Olha só. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra. Aí acabou todo pensamento de arrebatamento, né? De salvos, de igreja, né? Porque onde foi jogada as uvas e em sequência também o que foi ceifado, né? A ceifa, tudo trata de uma coisa só. Foi jogado no grande lagar da cólera de Deus. O que é lagar? O lugar onde se pisava as uvas. Colocava as uvas, era um tanque, né? Uma coisa feita. Colocava as uvas lá e pisava as uvas para fazer o vinho. Por isso que o vinho era gostoso, né? Tinha um chulezinho dos pés também, né? A fermentação era mais rápida, né? Então pisava, né? Acabava com as frieiras, né? Tudo mais, né? Sarava. Não tinha chulé, não tinha frieira, o suco de uva. Então aquele vinho era uma beleza. Mas pisavam as uvas, pisavam. O que é pisar? É esmagar. Você vê a igreja aí? Vê salvo aí sendo pisado por Jesus? Pisar significa conquistar, né? Dominar, não é isso a figura da Bíblia? Para que conquistar a igreja? A igreja pertence a ele. Né? Pisando as uvas, olha. E também fala que o lagar é da cólera de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não fomos destinados para ira. Que cólera é essa? Não. Aqui está se tratando de perdido. E o lagar foi pisado fora da cidade. Que cidade? É igreja? Mas que cidade? É Anápolis? É Goiânia? É Nova York? Não. Qual é a cidade que não precisa dizer nome na Bíblia? Qual a cidade? Jerusalém. Claro, né? Para o judeu, né? Falou de cidade santa, a cidade do teu povo. Jerusalém, Jerusalém. Foi pisado fora da cidade, porque a batalha do Armagedon vai ser fora da cidade, no Vale do Megido, no Vale dos Filhos de Inom, no Vale de Josafá, tudo a mesma coisa. Ali, Napoleão, quando passou por ali, disse assim, aqui daria para reunir todos os exércitos da terra. Napoleão falou isso, e ele conhecia a Bíblia. E vai ser reunido todos os exércitos da terra para atacar Israel.
acabar com os judeus. É exatamente aqui que está falando. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos. Uma expressão, né? Uma hipérbole, dizendo que é muito sangue derramado, muita gente. Imagina os chineses mandando um exército de 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. A Coreia do Norte mandando seu exército de 1 milhão de pessoas. Os Estados Unidos mandando seu exército. O Brasil, seus 200... não, 200 só não, né? Mas todo mundo mandando seus exércitos ali para acabar com Israel. É isso que está dizendo. Numa extensão de 1.600 estádios, né? Uma área, a área do Vale do Josafá, né? Uma área do Vale do Megido. Eu quero voltar com vocês em Isaías 63. É a profecia sobre esse acontecimento. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom de Bosa com vestes de vivas cores? Ele vem com vestes de rei. Ele vem com as vestes festivais. Que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Ele não vem agora como o filho do carpinteiro de Nazaré. Ele não vem para montar no jumentinho, cria de jumento. Ele vem montado num cavalo branco, Apocalipse 19. Nós vamos chegar lá. É a vinda dele. Aqui é um parênteses, né? Já está jogando lá no final, né? E ele vem na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Olha que é como Jesus falando com ele mesmo, né? Está perguntando. Por que está vermelho o traje, a roupa? Lembra que o judeu tinha roupas longas, né? As vestimentas deles eram longas. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Olha aí. Então, alguém que ia pisar as uvas, o que acontecia com as orlas da roupa, do manto? Ficava vermelho, de suco de uva. Né? Por que está vermelho? Parece que você estava pisando uva. O lagar eu pisei sozinho, Jesus mesmo falando. Né? É como você conversando com você mesmo. Né? O lagar eu pisei sozinho e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira e no meu furor as esmaguei. E o seu sangue... Ué, então não é uva. Sangue? Uva não tem sangue. As uvas aqui são as nações, os exércitos das nações. Apocalipse 14. O lagar fora da cidade é pisado. Então, o lagar é o lugar onde Deus junta os exércitos das nações para julgá-los. É o lugar do julgamento, o Vale de Josafá. Lembra o que aconteceu lá na batalha de Josafá? Foi uma batalha tremenda, né? Josafá saiu com seus exércitos e lutou com os inimigos e tudo. Não. Josafá não fez nada, lembra? Ele só ficou parado. Cantaram. E Deus venceu os inimigos. É exatamente isso que vai acontecer. Israel não vai fazer nada. Jesus volta e luta por eles. Por isso que o vale é o Vale de Josafá. A batalha de Josafá, né? A semelhança do Velho Testamento com isso aqui. Então, pisei as uvas na minha ira. Olha aí a ira do Cordeiro, do Deus Todo-Poderoso, né? Julgamento. No meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. O dia da vingança estava no meu coração. Impressionante isso, né? Esse cumprimento aqui no Vale do Armagedon. Num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga. Ele tinha mais de 30 anos, era homem. Então ele podia ir à frente, pegar a lei e ler a lei. Ele pega uma passagem lá em Isaías, né? E ele pega aquela passagem que fala, porque Deus me ungiu, né, para curar os enfermos, né, os quebrantados de coração e tal. Ele lê aquilo lá, e aquele verso lá termina, aqueles versos terminam, aquela parte de Isaías termina, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Ele não lê. Ele para nos feridos, nos enfermos, né, e os quebrantados de coração, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele para ali, e ele não lê. Sabe por quê? Porque logo em seguida ele fecha o livro, o rolo, e fala assim, hoje se cumpriu essa escritura. Ele estava ali, o Messias, aquele que ia fazer isso, né? Mas ele não leu o dia da vingança do nosso Deus, porque não era a hora. Esse que nós acabamos de ler é o dia da vingança do nosso Deus, né?
Então, notem, numa profecia, pode ter um evento que aconteceu lá 1000 anos atrás, 4000 anos atrás, e um evento que vai acontecer lá no futuro, num lugar só. Porque para Deus não existe tempo, e o tempo profético não é o nosso tempo, né? Tudo já aconteceu. Então, esse é o ano da vingança do nosso Deus, quando os povos serão pisados. Não preocupe com tantas informações, porque, como eu disse, isso aqui é uma antecipação, né? Nós vamos passar ali, pela volta de Cristo, no capítulo 19, Batalha do Armagedon, né? Aí nós vamos detalhar o que vai acontecer. Que Deus te abençoe nesse domingo.